Esse vídeo tem a finalidade de auxiliar você na hora em que for fazer um gráfico. Veremos o passo a passo dele. O vídeo ficará no nosso blog para que você consulte quantas vezes forem necessárias. Vamos lá? Primeiro passo: um texto é apresentado. Ele normalmente surge de uma pesquisa sobre determinado assunto escolhido anteriormente, porque os gráficos têm um sentido. Eles trazem números sobre algo já estudado ou debatido. Aqui vamos simular uma situação que vivenciaremos em uma outra tarefa. Ou seja, hoje vamos inventar uma situação. Então, vamos lá? O assunto escolhido foi sobre alguns dos temperos que são ervas medicinais. Vamos primeiro conhecer o texto. O texto nos mostra 4 hortaliças ou temperos que têm um grande potencial medicinal: a cebolinha, a salsinha, o hortelã e a pimenta. A partir do texto lido, os alunos do 5º ano criaram um questionário para ser respondido pela pessoa responsável pela preparação dos alimentos em sua casa. Esse questionário é bem simples e o aluno marcará um X nos itens perguntados. Em alguns casos, a pessoa entrevistada tem que escolher um item somente, mas não é o nosso caso. Nós queremos saber quais desses temperos a pessoa que cozinha utiliza no seu cotidiano. Cada aluno faz sua pesquisa em casa e traz o resultado para a sala de aula. Juntamente com a professora, esses dados são colocados numa tabela. Nela devem aparecer os mesmos dados que serão colocados no gráfico. Por exemplo, título, subtítulo quando for necessário uma explicação sobre o título, quantidade de pessoas e o que se pesquisou. Também a fonte da pesquisa, ou seja, de onde esses números foram tirados. Aqui estão dados obtidos pela pesquisa fictícia, ou seja, imaginária. Com a tabela completa, podemos começar o nosso gráfico. O título. Ele pode ser colocado no final, mas colocamos no começo para sabermos o espaço certo que usaremos. Vejam que é o mesmo título da tabela. O subtítulo. Nesse caso, achamos melhor colocá-lo para que todos entendam melhor sobre o que o gráfico apresenta. Uma linha vertical é colocada do lado esquerdo. Ela deve ser feita com régua. Nela devem aparecer pequenas marcações de 1 centímetro. Do lado esquerdo dessas marcações, que tem 1 centímetro de distância entre elas, colocamos os números indicados. Os números escolhidos dependem muito dos que encontramos na pesquisa. Podem ser de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10 ou maiores ainda. Nesse caso, como os números que precisamos mostrar são 23, 15, 12 e 30, usaremos os intervalos de 5 em 5. Também na linha vertical, colocamos o que ela representa. Nesse caso, o número de pessoas que utilizam os temperos. Através desse gráfico, não é possível saber quantas pessoas foram entrevistadas olhando somente as colunas, pois cada pessoa pôde escolher vários itens. Somente podemos visualizar quantas delas usam um ou outro tempero. Por isso, foi acrescentado esse dado abaixo do gráfico. 35 pessoas responderam o questionário. Colocamos agora a linha horizontal, também feita com uma régua. Na linha horizontal, marcamos de 2 em 2 centímetros. Nela serão colocadas as barras verticais. O nome dos temperos pesquisados é colocado na linha horizontal. Repare que o espaço entre eles é sempre respeitado. Nesse caso, o usado foi de 2 centímetros. Também é escrita na linha horizontal o que ela representa. No nosso gráfico, hortaliças. Passamos agora para as colunas ou barras.
Como o primeiro número a ser representado é o 23, e nós escolhemos utilizar a marcação de 5 em 5, fazemos um pontilhado entre o 20 e o 25. O pontilhado não é obrigatório, ele serve de auxílio para que a coluna fique bem posicionada. A primeira coluna é colocada. Utilize sempre lápis de cor para que o seu gráfico fique bem bonito. A segunda coluna é feita repetindo o processo anterior, pontilhando uma linha na marcação adequada. As colunas devem ter sempre a mesma largura. Da mesma forma, todas as colunas são feitas e pintadas. Acrescentamos a fonte e o nosso gráfico está pronto. Em alguns gráficos, uma legenda é acrescentada, mas nesse caso, não é necessário.